Escravidão. Parece coisa do passado, não é mesmo? Mas não é. Eu saí lá, tinha marroquino, tinha da África, tinha Venezuela, tinha do Paraguai, de todo lado. Mas era cachorro. Eu só atendi um turno. O trabalho escravo é ser utilizado como um instrumento igual a uma coisa, é ser tratado como coisa. A compra e venda de seres humanos é um crime que atinge vários países, entre eles o Brasil. As mulheres são as principais vítimas. Nas mãos dos traficantes, tornam-se objeto de exploração sexual. Homens e até crianças são obrigados a exercer trabalho forçado. Há casos até mesmo de compra e venda de pessoas para a retirada de órgãos. Olá, o Interesse Público começa agora e traz detalhes sobre esse tipo de crime tão cruel e difícil de ser combatido. 30 de julho é o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas. E esse é o tema da nossa primeira reportagem de hoje. Eu era perseguida, sabe? Mas eu escondi, eu só enxergava mais ele. Não quero aquilo lá, aquela tristeza e tal. Eu acho mais tristeza. Tristeza foi para a Europa com a promessa de um emprego em um hotel, mas logo quando chegou em Portugal, foi escravizada. Primeiro dia não tinha como me tirasse do quarto. A vergonha era muito, saber que eu tinha 4 filhos, ter que fazer aquilo. Aí o dono veio já, um bruto, falou pra mim: você vai fazer, você desembolsa o dinheiro da passagem e me paga agora e embora. Eu compro o dinheiro, não tinha. Aí querendo, não querendo, fala assim: eu puto, vocês acham que me dá dinheiro. Muitas vezes, o aliciador pode estar perto, muito perto. Essa mulher que vamos chamar de Alice foi traficada grávida de 6 meses pelo próprio marido. Quando eu cheguei lá, eu fiquei na casa da irmã dele 3 dias. E depois de 3 dias, ela falou que eu não fui trabalhar na casa dela. Aí eu falei: como assim? Eu vim trabalhar na sua casa sim. Ela falou: não, você veio trabalhar aqui na casa de prostituição. O tráfico de pessoas recruta, transfere, abriga ou recebe mulheres, homens e crianças por meio da força ou do engano para sua exploração em círculos de prostituição, trabalho forçado, servidão doméstica ou remoção de órgãos. São poucos os casos em que alguém é de fato levado a algum lugar à força. Pelo contrário, a vítima é seduzida com a venda de sonhos de uma vida melhor e depois é traficada por uma rede criminosa espalhada por cerca de 118 países e que, segundo a ONU, movimenta anualmente 32 bilhões de dólares em todo o mundo. Considerada a terceira atividade ilegal mais lucrativa do mundo, o tráfico humano foi responsável por aproximadamente 40,3 milhões de casos em 2017 no mundo. É verdade que os relatórios que os governos soltam não estão representando a realidade do tráfico no país, mas o que esses números sim estão representando é a capacidade do governo enfrentar o tráfico de pessoas. Em Goiânia, a ONG Resgate trabalha em parceria com 12 instituições internacionais para resgatar vítimas do tráfico de pessoas. Só no ano passado, eles ajudaram 17 mulheres brasileiras. Um dos integrantes fala da importância dos números para o enfrentamento desse crime. Se nós queremos fazer realmente políticas públicas que efetivamente atendam as pessoas, se nós queremos políticas públicas que efetivamente atendam as vítimas, nós precisamos achar uma forma de tabular isso. Já quando se fala em tráfico de pessoas para trabalho escravo, os números são bem mais próximos da realidade no Brasil. Dados do Observatório do Trabalho Escravo indicam que mais de 35 mil trabalhadores foram resgatados no país entre 2003 e 2017. O trabalho escravo não é trabalhar acorrentado numa imagem meio romântica do século XIX, XVIII, XVII. Trabalho escravo é ser utilizado como um instrumento igual a uma coisa, é ser tratado como coisa. É a coisificação. Para as vítimas, ficam as marcas do sofrimento e a ânsia por justiça. Meu não, nenhum pingo. Não foi feita a justiça nenhuma. Eu não tenho vontade de arrumar o cabelo.
Eu não tenho vontade de ser bonito. Minhas roupas, eu queimei tudo. E veja ainda hoje no Interesse Público. Surtos sem precedentes. Milhares de pessoas foram contaminadas com a toxoplasmose em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A suspeita é de que a origem do surto tenha sido a água ou as hortaliças por meio de contaminação cruzada. Plano de ação para ajudar venezuelanos leva novo grupo para o Amazonas. MPF faz inspeção nacional em clínicas e comunidades terapêuticas e revela graves violações de direitos humanos. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quase 600 pessoas estão com toxoplasmose e outras milhares podem ter sido contaminadas. Ainda não há certeza sobre o que originou esse surto. A principal suspeita é de que seja a água. Foram 20 dias de sintomas de uma doença que André desconhecia. 38 de febre, sem conseguir levantar da cama, sem conseguir ir no banheiro, sem conseguir comer, bastante debilitado. Em abril, quando o surto foi divulgado e ele descobriu o que tinha, a sensação foi de alívio e medo. Então, no começo foi um pouco impactante, mas depois, com esclarecimentos de médicos e do pessoal da saúde, já começou a ficar mais tranquilo. Os principais sintomas são febre alta, dor de cabeça e ínguas no pescoço. Medicamentos específicos são receitados aos imunodeprimidos, às pessoas que desenvolvem problemas de visão e às gestantes, porque podem passar a doença para o bebê. No início da gestação, com estruturas de informação, formando o olhinho, formando o cérebro, as lesões que ele pode causar no fetinho são muitas vezes incompatíveis com a vida e induzem a um aborto espontâneo. A suspeita é de que a origem do surto tenha sido a água ou as hortaliças por meio de contaminação cruzada, já que as verduras podem ser lavadas com água contaminada. Amostras de água da cidade estão sendo coletadas e enviadas para análise. A gente trabalha com a investigação em si, para ver a causa, as fontes. A gente trabalha com medidas de promoção e prevenção e a gente trabalha com medidas de tratamento, ou seja, como a gente vai tratar aquelas pessoas acometidas pela doença. Para acompanhar esse trabalho, o Ministério Público Federal abriu um procedimento administrativo e lamenta que não haja um reconhecimento nacional do surto, que, segundo a estimativa, pode ter contaminado cerca de 5.000 pessoas na cidade. O MPF pede maior comprometimento do governo federal com a prevenção e o tratamento da toxoplasmose. Uma ação civil pública foi aberta para que a União repasse os medicamentos pelos quais é responsável, remédios que, por enquanto, estão sendo fornecidos pelo Estado e município. É necessário, então, que pelo menos em Santa Maria, no teste de pezinho, que todas as crianças devem passar, seja ampliado para também identificar se há ou não toxoplasmose. Precisamos planejar hoje o que fazer com essas crianças que vão vir. É uma geração de pessoas que apresentaram alguma deficiência, vítimas desse maior surto do mundo que está acontecendo em Santa Maria. A Vanessa está grávida de 8 meses do Vicente e até para o chimarrão ela usa água mineral para se prevenir. A gente fica pensando o que vai ser, quando é que a gente vai conseguir ter uma definição, quando isso vai terminar, essa agonia é uma coisa que preocupa muito. Até que se confirme a origem do surto, outra recomendação é ferver a água e lavar bem os alimentos. Imagina um serzinho indefeso que a gente tem que tentar cuidar da melhor forma possível, né? Tentar se prevenir de todas as maneiras. No próximo bloco, nós voltamos a falar sobre tráfico de pessoas. No estúdio, uma entrevista com a Procuradora da República, Márcia Noll.
E ainda, a saga dos venezuelanos que buscam ajuda no Brasil. Manaus vai receber parte desses imigrantes já nos próximos dias. O abrigo deve ser reformado para atender os imigrantes venezuelanos que chegam ao estado diariamente. O Interesse Público volta já. Você já deve ter visto esse coração nas ruas ou nas redes sociais. Esse é o símbolo da campanha internacional das Nações Unidas para combater o tráfico de pessoas. Nós mostramos no início do programa como esse crime tão cruel fere a dignidade humana e precisa ser enfrentado com urgência. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar sobre a atuação do Ministério Público no tráfico de pessoas, eu recebo aqui no estúdio do programa Interesse Público a Procuradora Regional, Márcia Noll. Obrigada, Procuradora, por participar do programa. Eu que agradeço. Procuradora, após o Marco Legal Brasileiro, promulgado em 2016, a tipificação desse crime ficou mais abrangente? A mudança é importante porque o conceito de fato se expande, né? Esse tipo penal, respondendo ao conceito do Protocolo de Palermo, ele abrange todas as situações, inclusive é interessante para os estudantes de direito, porque é um tipo penal bastante amplo, com 8 verbos, né? Nós chamamos tecnicamente os verbos como elementos nucleares, porque indicam a conduta, né? Os verbos são, no caso do tráfico de pessoas, agenciar, recrutar, transportar, acolher. São 8 verbos, então a ideia justamente é abranger todas as situações e todas as condutas de pessoas que estejam, de alguma forma, atuando nessa criminalidade, que se denomina tráfico de pessoas. E eu chamo criminalidade porque, na verdade, é um fenômeno, né, da era atual. A nossa legislação, com isso, ela se moderniza, ela se atualiza, respondendo ao que ocorre no mundo atual, porque nós sabemos que tráfico de pessoas é o terceiro negócio ilícito mais lucrativo, depois do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Com toda essa abrangência, tem como a gente definir o que é o tráfico de pessoas? É preciso que essas condutas envolvam ainda uma ameaça, uma coação, um abuso de autoridade, uma fraude ou a mera exploração de uma situação de vulnerabilidade, porque aí entra uma questão que o consentimento afastaria, mas tem que ser um consentimento válido. E como se dá a atuação do Ministério Público no combate ao tráfico de pessoas? Interessante que no Protocolo de Palermo as atividades estão desenvolvidas em 3 eixos, são os 3 P's, né? A proteção, a prevenção e na verdade, em inglês é o persecution, né? A persecution, que seria a nossa repressão. Então, a atividade hoje no plano internacional, o padrão internacional, teria de envolver esses 3 P's, né? O Ministério Público Federal, ele se envolve em 2 dessas atividades, que são a prevenção, como eu dizia, e a repressão. E a proteção seria uma atividade mais do executivo, né? Mas o Ministério Público Federal ainda assim pode ter algum tipo de colaboração nessa área, ainda que no plano de teoria, expertise, desenvolvimento de políticas. E em termos organizacionais, essas atividades se dividem na área criminal, né? E na área da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que seria então a área mais preventiva, e a área criminal, a área repressiva, né? Então é um trabalho grande a ser feito ainda. Com certeza, como nós vimos na reportagem, muito a ser feito, né, doutora? Uhum. Procuradora, muito obrigada por participar do nosso programa. Eu que agradeço pela oportunidade de esclarecer sobre esse tema tão importante. Obrigada.
Urgência nas obras para deixar tudo pronto. Em Manaus, a corrida contra o tempo é para receber já nos próximos dias refugiados venezuelanos que estão sendo deslocados de Roraima para outros estados. Lá acabou tudo. Para muitos, foi o único caminho a seguir. Porque não encontra nada, nem medicamento, nem médico, doutor, tudo está passando para cá. Os relatos são de venezuelanos que vivem em abrigos como este, localizado no bairro Alfredo Nascimento, zona norte de Manaus. Aqui nos dão comida, graças a Deus, e com isso hemos solucionado bastante. E mais gente chega a cada dia. É a chamada demanda espontânea. Gente que cruza a fronteira, sai de Roraima e vem parar nas ruas do Amazonas. No venimos a pedir, a mendigar, no. Nosotros venimos es con la finalidad de buscar un sustento, un trabajo. Os venezuelanos chegam ainda pelo processo de interiorização, que é a transferência de refugiados que estão em Roraima para outros estados. Nas duas situações, seja por demanda espontânea ou interiorização, é preciso de um ambiente adequado para receber essas pessoas. O abrigo do Coroado foi montado nesta quadra de esportes de um projeto social do governo do estado. O local foi cedido à prefeitura, primeiro para abrigar os venezuelanos indígenas e agora passa por adequações para receber também os não indígenas, que chegam todos os dias no Amazonas. O problema, de acordo com o Ministério Público Federal, é a demora na conclusão das obras. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados se comprometeu a realizar parte da reforma e as secretarias estaduais e municipais se comprometeram a fazer um cronograma de ações que deveria ter sido entregue em março, mas até agora não foi apresentado. Esses venezuelanos, eles estão sendo abrigados atualmente em locais da sociedade civil, como entidades religiosas que estão fornecendo esse abrigo, e esses abrigos já estão cheios. Então é necessário que esse abrigo do Coroado ele fique pronto o mais rápido possível. Segundo a prefeitura, cerca de 353 venezuelanos, entre indígenas e não indígenas, foram acolhidos em abrigos na cidade de Manaus. Vamos colocar ali assistentes sociais, psicólogos, nós vamos ter antropólogos, nós vamos ter lá um tradutor. Para quê? Para que a gente possa trabalhar bem esse abrigo. Você sabe o que é biopirataria? É a exploração internacional de recursos biológicos sem autorização do governo brasileiro. Uma empresa americana está sendo investigada pelo Ministério Público Federal por manipular o açaí irregularmente. A comercialização e a manipulação de plantas e animais em outros países, e até mesmo o uso de conhecimentos de populações tradicionais sem autorização, é crime com pena de detenção e multa. Quer mais informações como esta? Fique de olho nas redes sociais do MPF. E veja no próximo bloco, o MPF investiga graves violações aos direitos humanos em clínicas para tratar dependentes de drogas e pessoas com problemas psiquiátricos em todo o país. Até já! Em locais que deveriam recuperar pessoas com problemas psicológicos e dependência de drogas, foram encontradas graves violações aos direitos humanos. Os problemas foram revelados em uma inspeção nacional em comunidades terapêuticas realizada pelo Ministério Público Federal nas 5 regiões do país. Uma luta contra si mesmo. Passei 10 anos da minha vida me drogando e bebendo, e isso atrapalhou em muitas coisas. Contra o mal que é capaz de destruir vidas, as drogas. Atrapalhou minha vida, né, em todas as áreas, sentimental, emocional, familiar, sociedade, né, onde que eu comecei a ter assim, comportamentos, né, estranhos, né, comecei a mudar assim, a personalidade.
Sem o controle dos atos e vontades, muitos dependentes químicos acabam por vontade própria ou imposição da família, internados em clínicas e comunidades terapêuticas, que também tratam de pessoas com problemas psicológicos. A Vim de Vida, localizada em Brasília, é uma dessas comunidades. Aqui não há internação compulsória, né? Então o aluno entra em comum acordo com a família, aqueles que ainda, né, têm família, né? E vem para cá e a gente recebe a todos com muito carinho. A Vim de Vida, ela não cobra nada de nenhum aluno, né? Hoje nós não temos vínculo governamental com ninguém também, né? E hoje sobrevivemos à base de doações. Aqui, os príncipes, como são chamados os internos, cumprem uma rotina com orações, alimentação, terapias e recebem todo o apoio que precisam. A Vim de Vida não é uma casa onde prende as pessoas, né? A gente pode sair daqui o momento que a gente quiser, né? Só quem fica aqui é quem quer realmente se reabilitar e voltar à vida normal lá fora. A pessoa tem que querer realmente, ela tem que desejar, né? Não ver aquela vida mais que vivia. Agora eu morei muito na rua, né? Então a gente tem que pesar isso na balança, né? E saber escolher o que é certo. Mas esse modelo de tratamento, considerado dentro dos padrões, é distorcido em muitas clínicas e comunidades terapêuticas. Uma inspeção nacional realizada pelo Ministério Público Federal em parceria com outros órgãos em 28 clínicas e comunidades terapêuticas em 5 regiões do país revelou graves violações de direitos humanos, como privação da liberdade, da religião, uso de castigos físicos e trabalho forçado sem remuneração. Nenhum dos estabelecimentos avaliados foi aprovado. Todas reprovadas. Elas são instituições que trabalham com uma ideia de que a pessoa tem que ficar distante por um determinado período de tempo. Alguns mais longos, outros mais curtos, mas pelo menos 90 dias. As vistorias ocorreram em outubro de 2017, de maneira simultânea. O relatório também chama atenção para a internação compulsória de usuários de drogas em comunidades terapêuticas, feitas a pedido da Justiça, mas, em muitos casos, em desconformidade com o que estabelece a legislação. Nós temos, ao longo do tempo, tomado várias providências, houve ações judiciais contra o financiamento por parte da segurança pública e mesmo na parte da saúde mental, elas têm que ser pensadas nessa linha de rede. Falhas do governo federal na proteção de comunidades rurais expostas aos agrotóxicos podem colocar em risco a vida de muitos brasileiros. O alerta de contaminação foi denunciado ao MPF pela ONG internacional Human Rights Watch. O estudo identificou casos de intoxicação aguda causados pela exposição excessiva aos agrotóxicos em comunidades rurais, indígenas, quilombolas e até em escolas na zona rural, e traz uma série de recomendações às autoridades brasileiras. Cotas raciais. Concursos das Forças Armadas devem oferecer reserva de vaga para candidatos negros. A medida atende pedido do MPF e vale para as 3 forças militares. Os estudantes também serão beneficiados. Diversas instituições de ensino, entre elas o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, anunciaram que vão adotar as cotas em processos seletivos já para 2019. Você já ouviu falar no Fundo de Defesa dos Direitos Difusos? Sabe para que ele serve? Esse é um fundo que reúne o dinheiro arrecadado com multas judiciais e administrativas aplicadas contra quem viola direitos coletivos. É o caso, por exemplo, de quem comete algum dano ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, e até mesmo a violação de direitos do consumidor. Augusto Viana, para onde está indo esse dinheiro? Olá, Eliane. Em 2017, esse fundo recebeu quase 600 milhões de reais, mas apenas 3,5 milhões foram utilizados adequadamente pelo governo federal. Toda essa quantia deveria servir para a reparação de danos à sociedade, mas infelizmente acaba sendo desviada para outras finalidades. Mas olha só que notícia boa. A Justiça Federal determinou que a União
pare de usar recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e passe a utilizar da forma correta, ou seja, em prol da sociedade. Essa ordem já vale para o orçamento de 2019. Obrigada, Augusto. E por hoje é isso. O Interesse Público fica por aqui. Você pode acompanhar essas e outras notícias pelo youtube.com/tvmpf. Quer entrar em contato com a gente? Então escreva para pgr-interessepublico@mpf.mp.br. Muito obrigada pela companhia e até a semana que vem. Tchau.